começar aqui a conversar sobre a aula de hoje, tá? Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o nosso operacional, o operacional que a gente usa no método, né? Então, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai batendo uma ideia, queria saber como vocês estão. Tá? O pessoal está entrando aí no chat, né? Então, essa aula de hoje vai conversar sobre o operacional que a gente usa no método, né? A nossa equipe utiliza, é o operacional que a gente vem usando aí há 6 meses, tá? A gente foi cada vez mais aprimorando ele, né? Então o Sérgio está aí com a gente, porque o Sérgio, né, faz parte da equipe como eu. Ele é um camarada que entendeu bem como é que funciona o mercado e não é à toa que ele se juntou à equipe, né? Então a gente vai conversar com vocês aí sobre o nosso operacional e como a gente a gente chegou nele, como a gente fez as coisas, tá? Então a gente vai contar para vocês, né, o nosso segredo que a gente utiliza realmente para operar. Eu vou te mostrar como entender o que a gente utiliza, né, e chegar no operacional que traga lucro pra gente, porque a gente opera realmente para ter lucro, né, Sérgio? Com certeza. Se não for para ter lucro, a gente nem entra no mercado. Então a gente vai apresentar para vocês o nosso operacional, nossa porcentagem aí, eu soltei no e-mail, está em 74% de ganho. A gente vai mostrar para vocês aí como que ele funciona, né? E o nosso operacional, ele é simples, né? Parece que as pessoas querem ver coisas complexas, mas não, são coisas simples, né? Que a gente chega ali numa porcentagem grande. Mas claro que tem que analisar várias coisas e tem que ter vontade de aprender esse operacional que a gente utiliza aí, tá bem? Então, né, tem gente entrando aí do chat, deixa eu ver aqui, quem tá nesse do chat, beleza? Então a gente vai começar praticamente com os operacionais mais conhecidos aí, né, que é o suporte e resistência, mas claro que existem variações, né, de suporte e resistência quanto a tempo gráfico e quanto marcações, né? Eu acredito que muita gente fica em dúvida sobre marcações, né? E para isso a gente está trazendo essa aula de hoje para mostrar para vocês aí como que funciona. A gente vai mostrar aqui no gráfico mesmo como funciona, né? Se tiver alguma oportunidade de entrada boa, a gente vai entrar para mostrar para vocês, né? E vamos explicar, né, para vocês os mínimos detalhes como que funciona esse operacional que a gente utiliza. A gente buscou vários operacionais, pegou as melhores partes deles, né, e trouxemos para o operacional do método que eu utilizo, o Sérgio utiliza também, né, Sérgio? Com certeza, seguir um operacional, esse é muito assertivo, é a chave do sucesso. Tá, pessoal? Vamos fazer rapidinho aqui uma chamada no Instagram para o pessoal entrar e aí a gente já começa a nossa live direitinho, tá? Então, né, esses detalhes que a gente acabou adquirindo aí, né, em questão de operacional, a gente demorou um tempo para aprender. Então, assim, né, a gente realmente fez muito curso além de 2018, a gente gastou muito dinheiro estudando, né, lemos muitos livros, fizemos coisas que realmente trouxeram resultado. Então, 2 anos depois de operacional, de operação que a gente tem, a gente consegue falar que a gente é consistente no mercado, né? A gente foi unindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e hoje em dia a gente tem um operacional que a gente utiliza todo dia da semana. Então a gente opera sempre nossas contas, né, profissionais ali que a gente utiliza de segunda a sexta, porque é o momento que o mercado está aberto, né? Sábado e domingo a gente opera também, mas a gente opera em questão de treinamento, tá? A gente não opera para fazer lucro esse final de semana, porque se vocês não sabem, o ATC ele tem umas peculiaridades, né? Eu particularmente não gosto de operar. Como é que você faz aí, Sérgio, com o ATC? Eu também evito bastante de operar, João, porque é complicado, né? Uma simulação do mercado, a gente não tem
os big players entrando, os grandes investidores entrando, atuando no mercado, então realmente fica algo muito mais como aposta do que realmente como algo profissional. E a gente tem que fugir de aposta, né? A gente tem que ser sempre profissional nesse mercado. Né? Então, a gente vai começar, né, a nossa aula aí, bastante gente entrando, isso é legal, tá? E a gente vai começar a passar para vocês, então, como que a gente utiliza, tá? Então, como eu falei, esses detalhes que a gente, né, acabou colocando aí no nosso operacional, a gente demorou para chegar lá, tá? Mas então tem 6 meses que a gente já opera e todo mês a gente consegue bater a nossa meta, sempre traçando nosso gerenciamento. Como equipe, a gente vê uma facilidade de traçar gerenciamentos, inclusive auxiliamos muitos amigos que a gente tem, né, para realmente buscar o gerenciamento. Como a gente falou lá na primeira aula, né, retornando um pouquinho na primeira aula, tá? A questão psicológica, ela influencia muito em qualquer, né, setor do mundo financeiro, inclusive em opções binárias que a gente utiliza, né? Então, não é só o operacional que vai fazer você ganhar dinheiro, não é só o psicológico e não é só o gerenciamento, que são os 3 pilares que a gente conversa aí. Então, as nossas 3 aulas vão ser sobre isso, né? O psicológico já foi a aula, inclusive enviamos e-book para vocês aí no e-mail no dia de hoje, né, Sérgio? O e-book ficou muito, muito bom mesmo. A gente ficou orgulhoso do e-book que a gente fez. E-book espetacular, João. E-book, porra, com tudo que a gente falou na live, os melhores pontos, só realmente aquilo que o trader precisa saber, os nossos. Quem está nos seguindo aí na semana, somente aquilo que você precisa saber para trabalhar seu psicológico, para você blindar realmente seu psicológico e ter sucesso nas suas operações. Então vale a pena conferir no e-mail quem ainda não conferiu esse e-book. Tá, ô Silvan, você tá com problema? Tô vendo o Silvan falando que tá baixo o áudio. Como é que estão as coisas aí? Deixa eu até chegar mais um pouquinho para longe aqui, o computador tá muito próximo, tá? Então, essa introdução que a gente fez é para realmente vocês entenderem como, como funciona, tá, o operacional. A gente vai começar a mostrar eles para vocês agora, beleza? Então, né, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, para mexer no nosso gráfico é entender como que o gráfico se move, beleza? Então, o gráfico ele tem padrões de movimentos, como todos sabem aqui, né? Padrões que ocorrem, né, periodicamente, né? Então, o gráfico ele se movimenta através de ondas, né? E essas ondas elas nos trazem algumas coisas, alguns conhecimentos. E se a gente estudar, a gente tiver, né, aí, deixa eu ver o que o senhor já está falando aqui. Se a gente tiver o conhecimento, a gente consegue aproveitar o máximo possível de investimento sobre o gráfico, beleza? Então, a gente, né, no nosso começo a gente buscava pessoas que, né, sabiam operar e a gente começou a ver o que eles faziam e o que faz o gráfico mexer de forma forte, né, ter os movimentos, acontecer esse tipo de coisa, né? Primeira coisa são as pessoas que investem pesado. Então, uma instituição financeira, um banco, uma corretora, quando ela entra em um certo ativo, ela mexe esse ativo muito forte. E por que ela entra nesse ativo, Sérgio? Fala pra gente aí. Então, o que acontece, isso é muito interessante, né, João? Porque entender o que está acontecendo no mercado é o que vai fazer a gente realmente ser profissional, realmente saber o porquê da gente estar fazendo aquela entrada, o porquê daquela técnica está funcionando, né? Então é muito legal a gente saber essa primeira parte do nosso conteúdo, que é voltado para a gente entender a movimentação do gráfico. É muito importante a gente saber que existe esses big players,
Existe. O que são os big players? São aquelas, como o João falou, instituições financeiras, grandes bancos, corretoras. Então são pessoas que estão investindo no mercado que realmente movimentam muito dinheiro. Não são até chamados de tubarões, né? Ou baleias no mundo do day trade. E nós somos chamados de peixes, peixinhos, né? Comparação para a gente ter uma noção de quanto de dinheiro que esses caras movimentam. Então é muito legal saber isso porque realmente vai fazer uma diferença muito grande na nossa operação. E aí o que, que acontece? Quando um grande player entra na jogada, o preço ele dá uma subida muito forte ou uma descida muito forte. Então geralmente eles tomam uma posição, né, comprado ou vendido, e isso gera uma movimentação muito brusca no mercado. E aí acontece o que a gente chama de rompimento ou até mesmo os padrões gráficos, tá? Porque a gente sabe que o gráfico ele é movido por pessoas. Então tem eu operando, tem o João operando, tem você operando. Então o gráfico ele é movido por pessoas. Então se o gráfico ele é movido por pessoas, ele vai respeitar certos padrões, né? Porque as pessoas têm sentimento, elas tendem a fazer a mesma coisa sempre. Tá? Então é bem importante saber isso, por isso que a gente destinou essa primeira parte. Lembrando que a gente vai dividir em 3 partes o nosso conteúdo, e essa é a primeira parte, para vocês entenderem realmente, né, a importância desses grandes players. Né? Então, para quem não sabe, a IK Option, né, que é a corretora que a gente usa, ou qualquer corretora de opções binárias, ela é um espelho do Forex. Né? Ela traz o que está acontecendo no Forex, que é o mercado cambial, né? Para dentro da corretora, e aí a gente aplica nossas operações dentro da corretora de opções binárias que não chega aí para o mercado do Forex em si. Né? Então é bem importante saber isso, porque o Forex é um mercado muito grande, que movimenta trilhões de dólares todo dia. Né? Então é um mercado que envolve bastante dinheiro e é muito lucrativo. Confere, Isso João. aí, Sérgio. Isso aí, tá me ouvindo bem agora? Eu botei um fonezinho aqui, se o Fogão tá me ouvindo muito bem. Tá me ouvindo aí, Sérgio? Não? Tô ouvindo, João. Ah, então beleza. Tá, então eu botei um fonezinho aqui pra gente conversar melhor, pra pessoal chegando na live aí. Boa noite a todos, tá? Então a gente tá conversando sobre o nosso operacional hoje, qual que a gente utiliza aí no método, tá? E por que a gente chegou a esse operacional, né? Como a gente fala, né, quando a gente começa em qualquer questão aí de operação, de trade, a gente nunca começa sabendo, né? Então é importante a gente começar a traçar ali o nosso operacional. O que acontecia muito no começo comigo, e acredito que o Sérgio ele vai falar um pouquinho do que acontecia com ele. Eu vi um operacional, né, num livro, chama Tópico Operacional, e eu ia testar ele. Só que eu testava 2 dias, um dia dava certo, no outro dia eu perdia e eu largava ele de mão, né, Sérgio? Então Com geralmente certeza. outras pessoas, ele vê um operacional no YouTube, vê um operacional em qualquer lugar e, né, ele fala assim, vou testar 2 dias, se eu não ganhar dinheiro eu não quero saber dele, né? E isso é o grande problema. Por quê? Porque você não tem quantidade de operações para ter uma noção se ele é bom ou não. Então, né, a gente teve essa sacada aí lá no final de 2018, comecinho de 2019, e a gente falou, cara, a gente tem que traçar um operacional bom, porque a gente quer viver disso, porque a gente quer realmente ter uma renda extra com isso, né? E a gente começou a estudar fundo sobre o operacional, a ver o que funcionava e o que não funcionava. E a gente viu que o funciona é o simples, né, Sérgio? Sim. Não tem coisa assim que vai falar, não, isso eu vou fazer ali, olhar 25 indicadores, vou traçar 30 linhas e vai dar ganho. Não é isso. O simples funciona, mas tem que ser testado. Então é o simples. Então a gente está há 6 meses
utilizando o operacional depois do nosso segundo mês, tá? A gente começou em janeiro a usar o seu operacional e utiliza ele até hoje, tá? E cada vez mais a gente está aperfeiçoando ele, de pouquinho em pouquinho. A gente vai passar aí como que a gente usa ele, tá? Para vocês verem que não tem dificuldade nenhuma, que hoje, né, não sei se vocês viram no e-mail que eu mandei aí a operação do final de junho, que em uma semana a gente fez R$1.500, tá? A gente negociou R$1.500 e foi só sucesso. Tinha dias ali que a gente ganhava R$150 tranquilo, fazia 3, 4 entradas e a gente, né, consegue aí realmente tirar uma renda extra muito interessante pra gente, tá? Esse operacional, então, ele faz parte do método consistente, tá? Ele faz parte da nossa equipe desenvolveu ele e pra gente é o que dá certo. Pode ser que pra você não dê, mas a gente vai passar pra vocês aqui o que a gente utiliza. E outra coisa, testem ele, tá? Testem ele vários dias, tá? Terça-feira, né? Já fazendo o link aí, a gente vai fazer a nossa última live aí da semana do método e vamos, né, explicar tudo sobre o gerenciamento, como a gente gerencia nosso dinheiro no método, como a gente faz as nossas entradas, quanto a gente planeja para ganhar por dia ou para perder por dia. Isso tudo a gente vai conversar terça-feira. Silvão, pode dar um retorno e ver como é que tá o nosso áudio, por favor, cara? Beleza. Então, eu lembro bastante para quem tá assistindo a live que olha o e-mail, todo dia a gente envia e-mail para vocês, tá? E esses e-mails que a gente envia, eles têm muito conteúdo, tem mais negociando, vou começar a enviar mais e-mail para vocês, porque eu gosto de escrever, né? E esses e-mails aí, eles vão ser sempre com conteúdo. Deem uma olhadinha na caixa de spam de vocês e se tiver lá, coloque que é o e-mail seguro, porque se eu estou enviando, não vou enviar nada de mal para vocês, tranquilo? Inclusive só envio mensagem e e-books para vocês, tá? Então, terça-feira a gente tá com mais uma live marcada aí, a gente tá acertando as questões da live, tá? Hoje já tá 100% funcionando aí a nossa internet, 100% funcionando aí o nosso áudio, tá? E a gente vai começar a mostrar que estão aqui no gráfico, vamos mudar a nossa tela, tá? Para explicar para vocês como que funciona isso aí, beleza? Enquanto tá mudando a tela, eu vou, né, pedir para que o Sérgio explique, beleza? Como que a gente utiliza o operacional, porque nós usamos hoje em dia o mesmo operacional, né? E esse operacional, ele já tá na nossa massa do sangue. Então é até bom ver uma pessoa que utiliza o operacional para eu ver também se a gente está realmente utilizando. Ele vai explicar para vocês aí, pra gente ver como que funciona. Beleza, Sérgio? Tem condições aí de explicar? Claro, claro, vamos explicar tudo certinho para todo mundo conseguir entender. E é muito importante, pessoal, que vocês realmente prestem muita atenção agora, que agora a gente vai iniciar a parte do nosso operacional, ou seja, aquilo que a gente usa todo dia para ganhar dinheiro, né? Então não é ficar pulando de operacional, a gente tem o nosso operacional mais lucrativo, a gente conhece outros, né? Mas esse é o nosso operacional mais lucrativo, né? Então vou jogar aqui para a tela da IKEOptio para vocês começarem a poder entender o que é o suporte e resistência, price action, só que não superficialmente, só que a fundo, né? Então agora vocês já estão aqui na tela da IKEOptio, vocês estão conseguindo ver a tela da IKEOptio? Tudo certo aí para assistir a tela da IKEOptio, João? Estamos aguardando aqui aparecer pra gente, Sérgio, só um segundinho. Isso, já mudou, beleza, estamos vendo direitinho. Show. Então vamos aqui. O que acontece? Vamos desde o início ali do suporte e resistência, né? Como eu falei para vocês anteriormente, né, a gente vem falando aí na live que o gráfico ele é uma tomada de decisão por pessoas, né? Então o que faz o preço subir ou descer ou ficar lateral, que inclusive esses são os únicos 3 movimentos do gráfico. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ou o gráfico ele está fazendo isso aqui, ó, cada vez mais alto, cada vez mais alto, ou o gráfico está cada vez mais baixo, está caindo, ou o gráfico ele está andando de forma lateral, que seria isso aqui,
Então ele bate lá em cima, volta pro mesmo ponto, bate lá em cima, desce um pouco, bate lá em cima, desce. Ele está andando de forma lateral. Tá? Esses são os 3 movimentos do gráfico. E sabendo disso, vai se basear o Price Action se baseia em cima disso, né, que é a ação do preço. E sabendo que o preço ele é determinado por pessoas, a gente vai ter pontos de máximo, pontos de mínimo, que é onde o preço vai atingir o seu máximo naquele momento e vai retrair ou vai atingir um mínimo e vai continuar subindo posteriormente. Né? Então isso é muito importante. Fala aí, tá? Uma coisa que a gente tem que passar, que é bem legal também, que existem regiões muito fortes, né? Que a gente está falando de preço máximo e mínimo. Então, algumas características dessas regiões a gente tem que observar, tá? Que são características referente aí valores fechados, por exemplo, quando chega mais ou menos a valor 100, a valor 10, valor 5, são valores muito fortes, né? Então a gente tem que estar observando em qual, né, região tá esses valores, tá? E também a gente tem que observar a tendência, né, do gráfico. Acho que o Sérgio vai começar a comentar um pouquinho sobre tendência gráficas aí, para vocês entenderem como funciona, tá, essa questão aí do operacional. Isso aí, João, muito bem lembrado. Agora a gente vai entendendo que o preço ele é formado por tomada de decisão de pessoas, vamos entender agora o que é o suporte e a resistência em si. Né? Então vamos imaginar aqui que nós temos uma linha. Né? Acredito que muitos de vocês já até saibam disso, né? Uma linha aqui embaixo e uma linha aqui em cima, que marque nosso suporte. O nosso suporte aqui embaixo, pessoal, ó. Nosso suporte. Opa, ficou ruim. Tá, deu pra ver. E a nossa resistência. Tá, pessoal? Então vamos supor que a gente tem aqui o nosso suporte e a nossa resistência, lá em cima. E o preço ele vai andar dentro dessas duas linhas. Então vocês vão ver que isso acontece muito no gráfico. Que o gráfico vai começar a subir, descer, vai tocar lá em cima, vai descer um pouquinho, vai subir, vai descer. E ele anda nesse sentido, tá? Por quê? O que acontece aqui? Isso está nos mostrando que quando chegou num certo preço, algum grande player não quer deixar esse preço passar. Então não é a gente que vai definir se o preço vai passar desse ponto ou não. Se aquela moeda que está sendo negociada, aquele par de moeda vai continuar subindo ou não. São as grandes instituições financeiras, são os grandes players que estão definindo isso. Então, se por exemplo, o gráfico veio até aqui, bateu uma vez, ele está indicando que aqui tem uma resistência. Ele desceu lá embaixo, tocou de novo. Opa, está confirmando que aqui tem uma resistência. Então, assim a gente vai começar a definir esses pontos de preço de resistência e esses pontos de preço de suporte. Então são os pontos em que os grandes players estão dizendo para a gente assim, olha só pessoal, a partir desse ponto aqui tá ruim para a gente deixar essa moeda continuar se valorizando. Ou a partir desse ponto aqui, que seria o suporte, tá ruim para a gente deixar essa moeda continuar se desvalorizando. Então é isso que é o suporte e resistência. São pontos no gráfico onde as grandes instituições estão falando assim para a gente, ó, a gente não tem interesse que nesse momento a moeda continue subindo. Ou a gente não tem interesse que a moeda continue descendo. Entendido isso, pessoal? Deu para entender bem, João, aí pro pessoal? Deu. O áudio ficou legal? Falar, tranquilo, tá? E eu acho a última coisinha que a gente tem que comentar também sobre isso é que a gente sempre está analisando o gráfico em vários períodos, tá? O Sérgio mostrou aí em 1 minuto, tá? Mas a gente também tem que olhar o gráfico e fazer análise em vários períodos para entender, né, o que está acontecendo. Então, assim, não adianta você querer, né, amanhã saber tudo o que aconteceu no gráfico vendo essa live de hoje, não. Você tem que pegar todo dia, fazer sua análise, né, ver como você, né, entende o que o gráfico está te falando, está te mostrando. E também uma coisa muito importante que a gente não comentou aqui, né, olhar as notícias, olhar notícias do país que tem a moeda e da moeda, em relação de paridade. Por quê?
Você não vai operar uma moeda, né, não vai entrar no operacional em uma moeda que ela tá, pô, o país está com um problema financeiro, tá para ser uma notícia de emprego, né? Porque se sair, né, uma notícia que você, não, tô operando normal naquele gráfico ali, isso é uma notícia que você vai estragar toda a sua análise. Então essa questão de ver notícias, questão de preparar realmente o pré-operacional é muito importante, tá? Tem que sentar, tem que olhar notícias, ver quais moedas estão boas para operar e realizar aí o seu operacional, tá? Então a gente, olha aí, o Sérgio está mostrando pra gente aí, ó, Isso. o calendário econômico. Pessoal, aqui ó, esse é o site muito importante. Aproveitar aí, então vai ser um bônus da live, né? Esse é o site muito importante. Tem muita gente que está iniciando que não usa esse site. Esse site, a gente vem aqui ó, em calendário econômico e ele vai mostrar para a gente as principais notícias que estão previstas no calendário econômico de diversos países. Então, a gente vem aqui, por exemplo, ó, hoje e amanhã não tem muita notícia porque o mercado está fechado, né? O final de semana. Então, vamos ver ontem, por exemplo, que foi sexta-feira, né? Olha aqui. Ontem, então, a gente teve notícia desde 3 da manhã. Então, olha como que é legal esse site pra gente, que ele mostra todas as notícias, as principais notícias, né? E aqui, ó, nessa parte das estrelas, quanto maior, mais estrela, significa que a notícia é mais forte, então vai ter uma maior alteração no gráfico. Então, por exemplo, o horário de 9h30 aqui seria um horário ruim para operar, pessoal. Então tem que correr desse horário, espera aí pelo menos uma meia hora para poder operar, meia hora antes. E olhar também a moeda da notícia, né? Então, o dólar americano, né? Ela é uma moeda muito forte que mexe com toda a economia mundial. Então, às vezes é até bom você não operar nenhum par de moeda nesse horário, porque você sabe que o mercado como um todo vai ser atingido, tá, pessoal? Então, o João entrou num ponto importantíssimo e esse bônus aí da live vai ajudar muita gente a fugir de horário ruim e ganhar dinheiro de verdade no mercado. Isso aí. Pessoal, e outra coisa também bem legal que a gente tem que levar em consideração, tá? É que não basta apenas utilizar o operacional. A gente tem que usar as 3 aulas que a gente vai passar para vocês, beleza? Então a primeira aula foi sobre psicológico, que tá no e-mail de vocês já um e-book, tudo sobre psicológico que a gente falou na nossa aula, Isso aí. tá? Essa live também vai para o e-mail de vocês, para vocês terem essa live montada e poderem rever ela, beleza? E terça-feira, dia, deixa eu ver o calendário aqui, terça-feira dia 14, beleza? Às 8 horas temos nosso último encontro aqui para ter um super bônus para vocês, tá? Que é surpresa, então quem estiver na live vai receber esse super bônus nosso. Sérgio sabe o que é, mas também a gente não pode... Surpresa. Somente para quem estiver na live. Para quem estiver na live, eu vou adiantar que vale muito a pena, tá? Então, assim, se preparem. E agora a gente vai entrar para a nossa parte final, tá? Que a gente vai mostrar realmente como a gente utiliza. Vamos falar um pouquinho de filtros para entrada de suporte e resistência. O que leva a gente a entrar, tá, no nosso operacional? Qual sequencial de vela tem que ser levado em consideração, porque a gente tem diversas conformações aí que geram nomes, por exemplo, martelos, né, hangman, existem vários nomes se você parar para estudar sequenciais de velas, né? E o mais importante, que é a questão de pavio. Tem que aprender a entender o que pavio, né, ou a sombra mostra pra gente no gráfico. Então uma vela que tem uma sombra X ou Y, o Sérgio vai explicar pra gente, tá? Essa sombra, ela tem um porquê e quer nos dizer alguma coisa.
Então o Sérgio está com o gráfico aberto aí, ele vai começar a explicar para a gente como funciona o operacional do método, tá? Como a gente chega aos nossos 74% de acerto aí em 6 meses, tá? Sem martingale, isso é muito importante, né? Porque a gente vê muita gente mostrando porcentagem de acerto, mas com martingale pra gente não adianta, tá? A gente quer operar sem martingale e a gente opera, vocês vão ver na terça-feira, a gente opera com soros, tá? A gente utiliza os soros para potencializar os nossos ganhos. Isso é muito importante. Terça-feira a gente vai explicar para vocês como a gente potencializa nossos ganhos e não maximiza nossas perdas, que é o que o martingale faz. Beleza? Então, Sérgio, vamos começar aí a explicar esse momento final aí, como que a gente, né, faz nossos filtros de entradas, quais os toques precisam dar no nosso suporte de resistência, qual o sequencial de vela a gente busca para que a gente dê uma entrada e o que os pavis querem dizer para a gente na nossa entrada. Show, João. Chegamos à melhor parte da nossa live. Eu falei que, né, o final da live ia ser a melhor parte. Porque o suporte e resistência é algo muito simples de se entender. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui ou que ainda vai assistir essa live entende o que é suporte e resistência. Mas o que a gente demorou realmente a pegar e é o que dá resultado são os filtros que existe no suporte e resistência, né? Eu estou usando aqui o EURUSD, né, sem ser o OTC, por quê? Porque o OTC, como foi falado, ele é um mercado que ele é manipulado, né? Não é que é manipulado, ele é uma simulação do que acontece na realidade, né? Então, fica muito ruim para a gente ter uma certa confiança no OTC. Funciona. Mas você está arriscando mais do que se tivesse no mercado normal, né? Então, o que são os filtros para entrada na nossa estratégia, né? A gente tem diversos filtros e vocês precisam entender o que são filtros. Filtros são uma seleção dos principais pontos de entrada. Então, é um passo a passo que eu vou ter para eu selecionar o ponto de entrada perfeito, né? Então a gente vai procurar aqui na EURUSD um bom ponto de suporte e resistência. Então olha só que interessante aqui. A gente teve esse ponto de suporte e resistência aqui, ó, bem interessante, tá? E aqui eu vou mostrar, inclusive, o nosso filtro de não entrada e o nosso filtro de entrada. Olha só. Se eu marcar aqui, eu estou vendo que eu tenho um ponto de resistência. O gráfico veio bater uma vez aqui, veio bater outra vez aqui. E demonstrou aqui que ele não quer chegar até aqui, tá? Então é muito importante entender que a linha ela é uma referência para a gente. Mas não necessariamente o gráfico tem que chegar até a linha, né? É o que a gente chama de zona de resistência. Então a gente tem um ponto máximo de resistência. Onde que é esse ponto máximo de resistência? Sempre no final do pavio, tá? Por que no final do pavio? Porque o final do pavio significa que o preço chegou até lá, mas não conseguiu ficar lá. Então é um ponto muito forte para a gente o final do pavio de uma vela. Então imagina se o final do pavio de uma vela é forte, imagina o final do pavio numa zona de resistência. Se torna muito forte. E nós vamos ter uma outra parte aqui que seria uma parte mais fraca, que seria essa parte aqui. Tá vendo que vocês podem notar que aqui também forma uma resistência, mas há uma sujeira no gráfico, né? O gráfico consegue chegar em pontos mais baixos, apesar de respeitar essa nossa linha, tá? Então o que é interessante aqui? Esse é nosso primeiro filtro. A gente tem que ter mais de um toque para a gente considerar uma resistência ou um suporte. Então, no caso aqui, ó, a gente tem o primeiro toque que a gente chama de marcação. Então, vou botar aqui para vocês pegarem. Ó. O primeiro toque a gente chama de marcação. Vamos lá. Marcação. O segundo toque é o teste. Então, o gráfico está testando essa marcação, é o teste.
o terceiro toque seria nosso ponto de entrada. E aonde que seria o terceiro toque? Na verdade, o nosso terceiro toque nesse gráfico seria aqui, tá? Ou a gente poderia considerar esse aqui um terceiro toque, tá? Mas vocês vão ver que o gráfico não chegou. Acontece. Só que aí que muita gente vai errar. Sabe por quê? A pessoa vai considerar um terceiro toque aqui. Isso daqui, ele já não foi um terceiro toque. Essa zona de resistência, olha quantas vezes ela foi testada. Foi testada aqui, foi testada aqui, foi testada aqui, 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 aqui. Então, olha quantas vezes essa zona de resistência ela foi testada. Então, quanto mais teste acontece numa zona de resistência, desculpa, gente, uma zona de suporte, resistência em cima, uma zona de suporte, quanto mais teste tiver nessas zonas, mais fácil aumenta a probabilidade de um rompimento, que foi o que aconteceu aqui nessa seta vermelha final, tá? Então, muita gente entraria aqui, né, e tomaria loja, porque esse aqui, na real, não é o nosso terceiro toque. Nosso terceiro toque foi, nossa terceira tentativa de toque foi aqui atrás, só que o gráfico não chegou até a nossa marcação. E tudo bem, faz parte. Vão aparecer outras oportunidades, tá? Então, o nosso primeiro filtro da nossa estratégia são os 3 toques. Então, em qual toque eu vou entrar? Sempre no terceiro toque, né? Então, vamos ver uma oportunidade para mostrar para vocês aqui o terceiro toque. Então, aqui é uma boa demonstração, tá? Por quê? A gente pode anotar aqui que a gente teve um toque aqui. Como você já sabe, é o toque do quê? Marcação, tá? A gente veio ter um segundo toque aqui, que é o nosso toque de teste. E aqui, nosso terceiro toque, o toque de entrada. Entrada. Que é o terceiro toque, é o toque de entrada, tá, pessoal? Então, nesse toque aqui seria o nosso toque de entrada. Para quando? Sempre para a próxima vela. Então, a gente evita muito de operar para a mesma vela. A gente opera? Opera, mas é um outro operacional, é uma outra estratégia, né? E a gente está querendo passar para vocês somente o que funciona, o que dá certo, que a gente vê que tem muita assertividade. Então, para vocês verem que aqui, né, a estratégia, o primeiro filtro da nossa estratégia ia funcionar muito legal, né? E agora a gente vai botar mais um filtro para vocês aprenderem a tornar essa estratégia muito assertiva, né? E eu vou mostrar até porque não entraria nesse ponto aqui, porque o nosso segundo filtro ia falar para não entrar nesse ponto aqui. Tá bom? Então vamos para o nosso segundo filtro, que é o que? O sequencial de velas. O que seria o sequencial de velas? Vamos imaginar que a gente tenha a nossa resistência aqui, né? Vamos marcar essa mesma resistência aqui, tá, pessoal? Essa resistência aqui, ó. A gente tem essa resistência aqui. E a gente tem um sequencial de velas assim, ó. Verde, 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 tá? Isso aqui é um bom filtro. Por quê? O que acontece? Se vem um sequencial de velas, significa que o gráfico já está com uma certa desgaste da força compradora, tá ok? Então, em algum momento, não significa necessariamente o desgaste, mas significa que em algum momento ele tem que descer. O que vocês vão ver, como a gente falou anteriormente, que o gráfico ele sobe assim. Vocês lembram disso? Ele sobe assim, ó. Ele tem queda e depois sobe. Então o que acontece aqui? O gráfico ele não pode pegar e subir diretão. Em algum momento ele tem que descer. Então a gente acredita que se juntar um sequencial de velas
um sequencial de velas mais a nossa zona de resistência seria um ótimo indicativo que haverá uma pequena retração, uma correção do preço, tá? Então esse torna o segundo filtro nosso, né? Que é o filtro de sequencial de velas. Ah, e quantas velas eu preciso ter para eu dizer que é um sequencial de velas? No mínimo 3 velas, tá, pessoal? No mínimo 3 velas eu começo a dizer que é um sequencial de velas, né? E por que a gente não entraria nesse ponto aqui, pessoal? Olha aqui o que aconteceu exatamente aqui, ó. Ele vinha num sequencial bacana e o que aconteceu no meio do sequencial? Uma vela verde. Então ele quebrou nosso filtro. Se quebrou nosso filtro, a gente deixa a oportunidade passar e pega outra oportunidade, tá? Então é muito importante obedecer os filtros da estratégia. Outro filtro que vocês podem utilizar que é muito assertivo. Se vocês utilizarem somente esses 2 filtros que a gente passou aqui, vocês já vão ver que a estratégia vai ter uma assertividade muito alta. Mas qual é outro filtro que vocês podem utilizar? O filtro do pavio. Lembra que alguns minutos atrás a gente falou que o pavio é uma zona que o preço tentou chegar e não conseguiu e por isso ele retraiu? Então vamos imaginar aquele nosso sequencial de vela, tá? Então a gente tem o sequencial de vela e esse sequencial de vela está fazendo isso aqui, ó. Ele tá subindo e quando ele está chegando, vamos imaginar que a nossa resistência é aqui, tá? E nesse momento que ele está chegando na resistência, ele começou a deixar um pavio. Deixou um pavio aqui, aí aqui ele veio até aqui, deixou um pavio maior. O que isso está dizendo para a gente? Que o gráfico está no sequencial de vela, ok, atingiu o nosso segundo critério, sequencial de vela. Está deixando pavio, ou seja, quanto mais perto ele se aproxima da resistência, ele tem mais dificuldade para chegar na resistência, para atingir aquele preço. Ou seja, isso é um excelente filtro para a gente. Está querendo dizer o quê? Que a força vendedora, nesse caso, ou seja, a força vendedora, né, está atuando forte aqui, ó. Está atuando forte. Então o gráfico está subindo e está retraindo. O preço está subindo e está retraindo. Ou seja, esse ponto aqui, né, que a próxima vela tende a chegar, né, a gente não sabe se vai chegar. Opa! A próxima vela aqui verdinha tende a chegar, né, esse ponto aqui, é um excelente ponto de entrada. O círculo ficou meio fora, pessoal, acontece. Esse ponto aqui vai ser um excelente ponto de entrada. Lembrando que ele vai ter que ser o terceiro toque na resistência ou no suporte, estar dentro do meu sequencial de velas, estar dentro de um sequencial de velas e se eu quiser acrescentar esse filtro de pavio, vai deixar a estratégia ainda mais assertiva. Então, pessoal, esses filtros aqui que a gente está passando, eles são extremamente assertivos. Então, lembra que a gente falou que entender suporte e resistência é muito simples? É realmente muito simples. Mas isso daqui é o que a gente pagou muito caro para conseguir. São esses filtros que a gente procurou, né, em diversos cursos, em diversos vídeos, em diversos estudos, né, até conseguir. Vamos ver agora rapidinho aqui no gráfico do OTC se a gente tem alguma oportunidade dessa para mostrar para vocês, para ver que funciona até no gráfico de OTC. Então olha aqui, fala aí, João. Não, então, só queria lembrar aqui que o pessoal, enquanto você está abrindo aí o OTC para dar uma olhadinha, se tiver uma oportunidade, a gente entra com dinheiro
para eles verem como que funciona o nosso operacional, né? Mas o pessoal do método, a gente opera, né, todos iguais, porque a gente se nivela. Então eu tenho total confiança no Sérgio para explicar um operacional nosso. Por quê? Porque é o que tem dado certo pra gente, é o que a gente busca todo dia, né, Sérgio? Isso. Todo dia a gente está utilizando esse operacional, a gente opera junto, a gente opera né, em call aqui no computador, a gente prepara a entrada, a gente fala, ó, essa entrada aqui daqui a 40 minutos, 1 hora, né, ela vai dar certo. Então essa questão do psicológico, quando a gente consegue operar também junto, também dá muito certo, porque um cobra do outro, né, e todo dia a gente tem chegado aí no nosso operacional e cada vez aprimorado ele. Então a gente está passando para vocês aqui realmente uma coisa que é ponta de linha, tá? Que a gente tem utilizado. Olha aqui, pessoal. Esperar virar aqui, tá, pessoal? Lembrando que a OTC é muito complicado. Então, olha só. O que aconteceu aqui? Uma vela de força, outra vela de força. Então, pessoal, olha só. Aqui fez um ponto de suporte, né? Aqui ele testou o ponto de suporte, mas viu que passou bastante o ponto de suporte, né? E aqui veio duas velas de força. Então, isso daqui é feeling. Não adianta, né, a gente entrar no mercado e ter uma visão totalmente encaixada, né? Uma visão... como que eu posso dizer, João? Uma visão pequena do gráfico, né? Eu tenho que entender como o gráfico está se comportando naquele momento. Ah, minha estratégia é de 3 toques, mas, poxa, veio uma vela de força aqui, outra vela de força. Beleza, tá respeitando o meu sequencial, mas será que eu devo entrar? Entendeu? Se você não tiver seguro do que você vai fazer, você não deve entrar, tá? E eu vejo muita gente errando isso. Você tem que entrar com segurança, se sentindo bem para operar, tá bom? Pessoal, e uma coisa também que eu ouvi, né, de um trader muito famoso, que o gráfico ele se comporta como ondas. Por que se chamam de ondas? Tá? As ondas vêm do mar, não é isso? Então são coisas cíclicas. Só que de vez em quando a gente está lá na areia, o que acontece, Sérgio, com a gente? Vem aquela onda mais forte, né? Isso. E ela vem um pouquinho mais forte, a gente acha que ela tocou ali, não, mas ela vem um pouquinho sempre a mais. Então a gente realmente tem que ter esse sentimento gráfico aí muito importante, né, para que a gente entenda o que está acontecendo. A gente tem que olhar lá para o mar, né, no caso é o gráfico, né, de forma geral, entender o que está acontecendo no gráfico, para entender se está entrando um vento mais forte. Estou simplificando aqui para ver se vocês entendem, né? Ver se está entrando um vento mais forte, ver se passou um barco muito grande, né? Ver se aconteceu alguma coisa lá no mar que está afetando aqui a nossa operação, a nossa negociação. Então, final de semana, a gente não pode operar, por quê? Porque a gente não tem essas coisas apresentando pra gente, tá? Não tem notícia, não tem big players aí no mercado, a gente não consegue ver volume, né, de negociações. A parte de volume aí a gente vai deixar para futuramente explicar para vocês, né? Porque muita matéria sendo jogada assim acaba confundindo as pessoas que estão iniciando agora, né? Pra gente é uma coisa normal, porque a gente já tem um tempo de operação aí, né? Mas para as pessoas que estão entrando agora se torna uma coisa um pouquinho mais difícil, né? O Sérgio está procurando uma entrada legal pra gente, a gente vai analisar o gráfico aí mais um tempinho. Caso não tenha, né, eu vou falando, o Sérgio tá analisando ali. Já faço o último convite aí nosso para a nossa live do dia 14, beleza? Às 8 horas da noite. Vamos explicar como a gente gerencia o nosso dinheiro. Aqui, inclusive, temos planilhas para gerenciar o nosso dinheiro, tá? Que a gente, né, traça nossas metas mensais, nossas metas anuais. Então, a gente traça nossas metas semanais, são todas as metas que tem traçado, e a gente utiliza isso como estímulo, né? A gente prepara sempre as coisas e a gente não ultrapassa metas, pessoal. Esse negócio de que, não, quero um pouquinho mais, quero um pouquinho menos, não, a meta é a meta, beleza? E
sempre quando a gente ultrapassa a meta, a gente está falhando com a gente mesmo, né? Porque como nós somos uma equipe, né, eu não falho só comigo, eu falho com o Sérgio e falho com os outros membros da equipe, beleza? E vocês também têm que pensar assim. Então, terça-feira a gente vai conversar bastante como levar esse mercado a sério, como preparar aí a nossa banca, o nosso dinheiro para operar durante o mês, tá? Já vou adiantar uma coisinha rapidinho, né, que eu escuto muita gente falando, pô, quebrei a banca em um dia. Gerenciamento zero, porque a banca tem que durar para o tempo que você propõe a operar. E como nós no Métodos, nós sempre preparamos as bancas mensalmente, tá? Então a gente tem que ter dinheiro para operar todo dia do mês, né? E lá no final do mês a gente faz o nosso balanço, a gente vê como é que tá nosso operacional. E graças a Deus, né, Sérgio, 2020 tem só saído positivo pra gente. Sim, muito bom 2020. 2020 pra gente tem sido sensacional. A gente, como uma equipe, tem operado muito bem, mas volto a dizer, a gente estuda muito, a gente se dedica, a gente sempre está buscando coisas novas, né? Não é porque a gente já opera bem que a gente vai continuar estudando, beleza? Então a gente quer mostrar isso para vocês, né? O Sérgio está procurando aí entradas para a gente dar. Se a gente der a entrada, a gente vai explicar por que foi dada a entrada e o motivo aí, né, de ter dado um gain ou loss, porque a gente tem que entender também que o gain e o loss fazem parte, beleza? A gente está entrando aqui só para exemplificar para vocês, tá? Não está dentro do nosso gerenciamento, não está dentro de nada. A gente só está fazendo que realmente para que vocês entendam como que funciona esse operacional, beleza? O operacional aqui pra gente tem dado um retorno muito bom, tá? 74% de win não é para qualquer um, tá? Isso é devido ao nosso trabalho, ao nosso conhecimento, ao nosso esforço e dedicação, tá? E quem quer fazer parte do método, beleza? Tem que ter essas características que a gente fala. Não achar que vai ganhar dinheiro fácil, como muita gente na internet vem pregando aí, beleza? Então, pessoal, olha só que interessante aqui, ó. Viu que aqui era uma zona de resistência? Lembra que a gente falou de zona máxima, zona mínima? Aqui, ó. Isso acontece muito, não é só porque é o OTC, mas às vezes no próprio gráfico real acontece esses detalhes aqui, ó. O gráfico passa um pouquinho, mas não tem força para continuar e volta a subir. Então é uma zona de resistência, é uma zona de suporte, né? Então a gente tem que entender isso. Olha que interessante, ó. Então eu não quis dar essa entrada aqui, ó. Eu não quis pegar essa entrada porque foi uma vela muito forte, né? Mas estava dentro de dois filtros nossos, que era o quê? Um toque aqui, um suposto toque aqui, né? Porque chegou a tocar numa zona de suporte mínima, né? E ela veio aqui, tocou próximo da nossa zona de novo e retraiu. Então vocês podem ver aqui ao vivo, né, que realmente é uma estratégia que funciona muito, né? E vocês não tem que testar, né? E quando realmente vocês entenderem a estratégia, se sentirem bem, né, vocês não precisam ter medo, né? Porque vocês estudaram a estratégia. E vocês veem que isso se repete até fora dos nossos filtros, né? Então é bem interessante essa estratégia que vocês podem estar aplicando. Olha que legal, né? Retraiu bem. Pode estar aplicando aí, testando. E eu tenho certeza que se vocês seguirem somente esse operacional, testa por uma semana esse operacional. E pode ser na conta demo. Vocês vão ver que realmente ele é muito bom e tem excelentes resultados, né? Estou mostrando aqui para vocês que realmente, né, ele tem um resultado muito assertivo. Vou passar mais um filtro aqui que eu lembrei para vocês. Esse aqui fica a critério, né, de cada um, que é o filtro que da tendência macro. Então o que é uma tendência macro? Tá vendo aqui que o gráfico como um todo ele está subindo, né? Ele está numa tendência de alta. E, por exemplo, se eu olhasse só aqui, eu poderia achar que o gráfico está lateralizado. Então, nós temos a macro tendência e uma micro tendência, tá?
Eu posso mudar o time frame, eu posso mudar o tempo de vela aqui, tá? Para olhar, ó, botar em 5 minutos, eu vou ter uma noção mais ampla, botar em 15 minutos, tá? Para ter essa noção do macro, ou eu simplesmente posso estar em 1 minuto mesmo, tirar o zoom do gráfico para ter essa noção. E como que eu utilizo esse filtro? Se ele está numa tendência de alta, significa que o quê? Ele tem mais chance de respeitar um suporte do que uma resistência. Significa que ele não vai respeitar a resistência? Não, não significa isso. Significa que ele tem mais chance de respeitar o nosso suporte, né? E isso é bem interessante da gente estar aplicando esse filtro, porque ele dá mais assertividade. Mas vale lembrar aqui, pessoal, que quanto mais filtro vocês colocarem, né, mais seletivo vocês ficam e aí vocês vão ter mais dificuldade de encontrar pontos no gráfico. Mas isso é bom, porque vocês vão estar realmente sendo profissionais. Vocês vão estar procurando somente os melhores pontos de entrada no gráfico. Isso é extremamente importante para você ser um excelente trader, tá, pessoal? Então, eu queria deixar esse filtro para vocês, tá? Existem muitas outras coisas que pode ter no gráfico, existe LTB, LTA, mas realmente aqui a gente está passando somente a estratégia que a gente está aplicando e está dando mais certo. Tá bom, pessoal? Sérgio, então vamos encerrar a questão aí do gráfico, porque eu acho que, como a gente conversou, não tem necessidade de a gente mostrar, né, uma coisa que não está no nosso gerenciamento, mas a gente tem que passar o conteúdo, que para mim é mais importante do que, né, a gente ficar operando aqui ao vivo, tá? Então vamos botar pra gente finalizar a nossa live, que vai dar 1 hora de live já. Tá? Show, João. Pessoal, espero que tenham gostado bastante, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Lembrando aí que no dia 14, tá? Terça-feira, nossa última live, tá? Então a gente vai conversar sobre como gerenciar uma banca, né? O que fazer com o gerenciamento, situações de contingência, se tem algum problema, né? E pra gente no final do mês ter o nosso querido lucro, né? Com certeza. Né? Então assim, a gente no começo eu converso muito com, né, com quem vem falar comigo, inclusive na última aula eu vou abrir meu WhatsApp para quem tiver interesse de conversar comigo no particular, sem problema nenhum, vou dar uma atenção, né? Mas eu acredito que a pessoa ela tem que aprender também, tá? Não basta só ganhar dinheiro. Cada vez mais que a gente aprende, mais a gente tem chance de estar faturando nesse mercado aí, tá? Então a gente sempre está estudando, sempre estou com o Sérgio aí buscando coisas novas, né? E a gente está sempre, né, atualizando como é que a gente opera, sempre debatendo, que essa conversa que a gente está tendo aqui, acredito eu, que seja, né, de importância para mim, para o Sérgio e para vocês também, né, que a gente consegue olhar como um está operando, como o outro está operando, né, e futuramente aí fiquem ligados em e-mails que a gente vai marcar um dia para a gente operar junto aí, se vocês quiserem, tá? Então mais para frente a gente marca uma operação por e-mail. O mais importante de vocês é tá fazendo conhecimento de e-mail, tá? Então vamos encerrando essa live de hoje por aqui. Show, excelente, João. Agradeço, né, a presença de todos e lembro que na última live terça-feira vamos ter um super bônus para quem estiver assistindo, beleza? Então a semana tem sido bastante proveitosa, bastante gente vindo falar comigo, vindo trazer dúvida. Quem tá na live pode vir falar, nosso WhatsApp tá lá no e-mail, beleza? Nosso, né? E também agradecer ao Sérgio aí, que faz parte da nossa equipe do Método Consistente, faz parte aí do meu dia a dia, que a gente tá sempre conversando, até nossas mulheres brincam, né, que a gente passa mais tempo juntos do que ela, porque hoje em dia é o que traz a nossa renda extra, que traz nosso dinheiro e nosso lucro, né? E como a gente se dedica muito a isso, se dedica ao mundo de investimento, se dedica ao conhecimento, a gente tá sempre junto
apoiando um ao outro e trocando informação, né, Sérgio? Mais alguma coisa aí pra gente fechar a live aqui, não? Não, João, falou tudo. E, pessoal, lembrando que o conteúdo só vai estar completo na próxima live. Então, quem está pensando que só com isso vai ser consistente, não vai. Vocês ainda precisam do nosso gerenciamento, que é o segredo nosso para realmente lucrar nesse mercado. Tá bom, pessoal? Então a gente espera vocês na próxima live, tá? Que vai ser terça-feira às 8 horas e fique ligado no e-mail de vocês que tem muita coisa legal chegando lá, tá bom? Bom, então até mais. Nos vemos terça-feira. Aos nossos lucros, seja consistente. Valeu, abraço.